Oi, gente, então eu tô aqui pra fazer a parte 3 do nosso exercício, onde o exercício ele dá uma titulação com uma base forte e um ácido forte, e a gente tem que calcular o pH a partir da adição de 50 ml de base. A gente sabe que com a adição de 50 ml de base, a reação ela chega no ponto de equivalência. Porém, como que a gente comprova isso? Através da equação da diluição, a gente tem concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes o volume final. Com isso, a gente sabe que quando a reação ela chega no ponto de equivalência, as concentrações de ácido e base ficam iguais. Então, para a gente comprovar isso, a gente vai ter que colocar os nossos valores aqui, e a nossa concentração de base vai ter que ser igual à nossa concentração de ácido, que foi dada aqui em cima. O ácido está 0,1 mol por litro. Então, vamos lá. A gente tem 0,1 mol por litro de ácido, vezes o nosso volume de ácido, que é 50 ml. Então, transformando para litros, a gente tem 0,05 litros. Vezes a concentração de base, que é o que a gente quer saber, se ficou igual a do ácido, vezes o volume de base adicionados, que foram 50 ml. No caso, transformando para litros, 0,05 litros. Então, né, fazendo essa conta, 0,1 vezes 0,05, a gente tem que dar 0,005. Dividindo por 0,05, né, isolando a nossa variável, que é o que a gente quer descobrir, a gente tem que isso é igual a 0,1 mol por litro, que é igual à nossa concentração final de base. Então, como eu disse antes para vocês, a gente sabe que uma reação chegou no ponto de equivalência quando as concentrações de ácido, que a gente representa por conchetes com H+ dentro, ficam iguais à concentração de base, que a gente representa como OH-, né? Então, através disso, a gente consegue calcular o nosso pH. Através da equação de dissociação da água, né, como a gente tem uma solução aquosa aqui, uma solução que foi dissolvida com água, a gente consegue calcular o pH. Através dessa equação aqui, a gente tem a reação química da dissociação da água, né, onde quando a gente tem uma solução dissolvida em água, íons OH- são liberados e íons H+ são liberados. Colocando isso na equação do equilíbrio químico, que a gente diz que é a equação do equilíbrio iônico da água, onde a gente chama de Kw, que foi aquele Kc que eu mostrei para vocês na aula sobre equilíbrio químico, a gente tem que a constante de equilíbrio ela é dada por produtos sobre reagentes. Como a água ela não entra nessa conta, já falei para vocês, né? Líquidos e sólidos não entram na equação do equilíbrio químico. Então, a gente vai ter apenas reagentes, apenas produtos na nossa equação. Então, essa daqui é a equação do equilíbrio químico da água. Através disso, a gente consegue calcular o nosso pH, né? A gente tem que íons H+, que são liberados, vão ser iguais aos íons OH-. Então, isolando isso, o que nós vamos ter? Isso daqui, ó. Que é igual ao nosso Kw. Como eu já falei para vocês na aula de equilíbrio químico, como uma reação aquosa ela entra em equilíbrio, a gente sabe que 1 vezes 10 na menos 7 íons de OH- são liberados e íons H+, no caso 1 vezes 10 na menos 7 íons de H+ também são liberados. A gente tem que isso daqui, ó, vai ser igual a 1 vezes 10 na menos 14. Porque 1 vezes 10 na menos 7 são liberados de OH- e 1 vezes 10 na menos 7 são liberados de H+. Então, multiplicando os dois, que é a equação do equilíbrio, a gente tem que essa multiplicação é igual a 1 vezes 10 na menos 14. A gente sabe que a equação chegou no ponto de equivalência. Então, por chegar no ponto de equivalência, íons H+ são iguais à quantidade de íons OH- na reação. Então, isso daqui a gente considera como se fosse uma coisa só. Quando a gente tem duas coisas iguais sendo multiplicadas, a gente tem uma potência ao quadrado, certo? X vezes x, no caso isso aqui a gente pode representar assim, né? Igual a 1 vezes 10 na menos 14. Então, multiplicando 2x, a gente vai ter x ao quadrado
igual a 1 vezes 10 na menos 14. Para isolar esse x, né, equação inversa, então a gente passa isso daqui numa raiz quadrada. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 1 vezes 10 na menos 14. Logo, x vai ser igual a 1 vezes 10 na menos 7. Isso daqui é igual à nossa concentração de íons liberados. Logo, a partir disso, a gente calcula o nosso pH. A gente sabe que pH é igual a menos log da concentração de H+. Acabamos de calcular a nossa concentração de íons H+, 1 vezes 10 na menos 7. Então, tirando o menos log disso, menos log de 1 vezes 10 na menos 7, nós temos que o pH dessa solução com a adição de 50 ml de base que chegou ao ponto de equivalência é igual a 7, certo? E através disso a gente comprova, assim, a gente sabe que numa reação ácido-base, quando ela chega no ponto de equivalência, é quando o seu pH é igual a 7. Espero que vocês tenham entendido.